Olá a você, todos e todas. E aí, vamos estudar história? Hoje vou trazer um tema um tanto quanto diferenciado. Vamos trabalhar um pouco da história da Nicarágua, um país cuja história é importante para que entendamos não só o contexto da própria história da Nicarágua, mas também da nossa própria história, porque tudo parte de uma conjuntura e entendendo melhor a história dos nossos vizinhos, também entenderemos melhor a história do nosso próprio país. Então, com vocês, vamos trabalhar a história da Nicarágua. Apenas para ilustrar, esse tema eu resolvi tratar depois que me foi colocada uma questão sobre a Nicarágua. Eu entendi que quem me colocava a questão não sabia praticamente nada da história da Nicarágua. E nós, na verdade, pouco sabemos. Então, eu resolvi estudar um pouco da história desse país centro-americano para compartilhar com vocês. Para tanto, eu usei como bibliografia básica 2 livros da coleção Discutindo a História, que eu vou aqui compartilhar com vocês. Bom, o primeiro livro é esse aqui, O Imperialismo, de Hector Bruy, o qual nós já utilizamos em uma videoaula anterior, quando falamos do imperialismo na Ásia. Nessa obra, Hector Bruy dedica uma boa parte para falar da América Latina e, em especial, ele dedica um trecho para falar da história da Nicarágua, que nós usamos aqui deliberadamente. Também vamos usar o livro da professora Maria Lígia Prado, A Formação das Nações Latino-Americanas. E, estudando essa formação, ela vai se dedicar ao estudo da história da Nicarágua também, entre outros países, Argentina, Cuba, etc. Bom, esses 2 livros fazem parte da coleção Discutindo História, da editora Atual, e são formados por autores diferenciados, às vezes com visões diferenciadas, mas que aqui, no caso, abordam um tema que nos interessa, que é a história da Nicarágua. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar a nossa tela e começar a nossa viagem pela Nicarágua. Eis aí o nosso Canva, que vai ser a nossa matéria-prima para o nosso estudo da história da Nicarágua. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês apenas o mapa da Nicarágua, os seus países vizinhos fronteiriços, El Salvador, Honduras, Costa Rica, a sua litoral banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico através do Mar do Caribe. Coloquei a bandeira da República de Nicarágua, da América Central, e é esse o nosso material inicial. Vamos então. Bom, a América Central se divide em 2 partes, né? A América Central Istmica, que é o Istmo, formado por 7 países: Panamá, Costa Rica, Nicarágua, nosso objeto de estudos, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. São 7 países da América Central Istmica. Por que Istmica? Porque é o istmo do continente que separa a América do Norte, aqui pelo México, e a América do Sul, aqui pela Colômbia. Lembremos que o Panamá, durante boa parte de sua história, foi parte da própria Colômbia também. E depois de uma guerra de 3 semanas, com o apoio dos Estados Unidos, dos mariners norte-americanos, o Panamá se separou da Colômbia, numa dessas guerras imperialistas. Além da América Central Istmica, nós temos a América Central Insular, ou seja, são as ilhas da América Central, que são a parte do Caribe. Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, Barbados, etc, etc. Vamos, então, à nossa sequência. Bom, a América Central Istmica, ou América Central, continental, corresponde a uma estreita faixa de terra que liga a América do Norte à América do Sul, como já dissemos aqui. É formada por 7 países:
Guatemala, Belize. Guatemala e Belize, só para a gente poder se localizar, é onde nós vamos encontrar boa parte das relíquias, dos materiais da civilização maia, que se desenvolveu aqui no sul do México e aqui no norte da América Central, com Guatemala e Belize. Bom, além de Honduras, El Salvador, que fazem fronteira com a Nicarágua, a própria Nicarágua, que trabalharemos aqui, a Costa Rica, que é o país que tem o melhor IDH desses 7 IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. É o melhor aqui da América Central, é o da Costa Rica, cuja história é bastante singular. E, quem sabe, nós não dedicaremos uma outra videoaula para falar da Costa Rica. Depende de vocês também, do interesse do meu público. Bom, e além do Panamá, que nós vimos aqui, foi criado depois de uma guerra de 3 semanas contra a Colômbia para atender aos interesses norte-americanos, sobretudo, da abertura do canal do Panamá, totalizando uma população de cerca de 40 milhões de habitantes quando eu peguei esse dado. A população da América Central hoje já é maior do que isso. Então, a população da América Central é basicamente 1/5 da população brasileira. Seguindo, a Nicarágua, que é o nosso objeto de estudos hoje, faz fronteira ao norte com El Salvador e Honduras. Aqui, Honduras, fronteira terrestre. El Salvador, aqui pelo oceano, né? Pela parte do Oceano Pacífico. Ao sul, faz fronteira com a Costa Rica. A gente vai ver aqui que William Walker, foi um dominador norte-americano, um aventureiro, que governou a Nicarágua por 3 anos e foi expulso da Nicarágua por uma coligação que foi comandada pela Costa Rica para colocar para fora um dominador aventureiro norte-americano. A leste, pelo Mar do Caribe, aqui, essa região é a região dos índios mosquitios, que é uma região com menos densidade demográfica, é uma região de um maior vazio demográfico da própria Nicarágua. E a oeste, com o Oceano Pacífico. A maioria da população nicaragüense vive aqui na costa mais próxima ao Oceano Pacífico, banhando a Nicarágua. A população da Nicarágua, quando eu peguei esse dado aqui, era de 6 milhões e 38 mil habitantes. Esse dado está desatualizado. Veremos depois que a população nicaragüense hoje chega próximo de uns 7 milhões de habitantes. A capital é Manágua, a terceira maior cidade da América Central, com 2 milhões e quase hoje 200 mil habitantes. Ou seja, 1 em cada 3 nicaragüenses vive basicamente em Manágua. A língua oficial é o espanhol. A Nicarágua foi uma colônia de exploração da Espanha. A Espanha dividia suas colônias em 2 categorias: os vice-reinos, aquelas que eram as colônias mais ricas e importantes, e em capitanias gerais, as regiões que não eram tão ricas e que não logravam grande lucro assim para a Espanha. A Nicarágua era uma capitania geral, ou seja, dentro do contexto da exploração espanhola, a Nicarágua não era a região mais importante. A agricultura é a principal atividade econômica do país hoje. A pecuária tem uma grande importância histórica. Os nicaragüenses mais ricos e conservadores eram ligados historicamente à criação do gado, sendo, em termos de agricultura, a produção do algodão, do café, cana-de-açúcar e das frutas, principalmente a banana. Infelizmente, a Nicarágua foi, por muito tempo, uma das chamadas Repúblicas das Bananas, onde os norte-americanos impunham os seus interesses, no caso, cultivando, dentre outras coisas, a banana. Vislumbram entre os principais
produtos de exportação. Daremos uma atenção especial à monocultura, ao cultivo, vamos dizer, do café, mas veremos isso mais adiante. Quase a metade do território está coberto por selvas e o país conta com um depósito de ouro, prata, sal e cobre. A região que tem mais selvas é essa região aqui do litoral do Mar do Caribe, na Nicarágua. Vamos lá. Alguns dados importantes e comparativos sobre a Nicarágua. A capital é Manágua, desde 1852. A independência nicaragüense se dá em 1821. O continente é a América Central, como vimos aqui, melhor, é um subcontinente. A população hoje, 6.851.000 habitantes, segundo o Banco Mundial. A moeda é o Córdoba nicaragüense. O presidente é o Daniel Ortega, ligado lá à frente sandinista, de quem nós vamos falar aqui, de Sandino. O governo é uma república, o Estado unitário, e é regido pelo presidencialismo. Eu coloquei aqui para vocês, apenas a título de comparação, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos países da América Central Istmica. O melhor IDH é o da Costa Rica e o pior é o de Honduras. A Nicarágua vislumbra aqui com um dos IDHs mais baixos. É importante entender o seguinte: a Nicarágua vive em situações de conflito históricos com os Estados Unidos. E aí, é claro que o imperialismo yankee não vai facilitar a vida da Nicarágua, até porque a Nicarágua, geograficamente, sempre foi um objeto de interesse dos Estados Unidos quando se falou na construção da história, na ideia da construção de um canal ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Sabemos que o canal foi aberto no Panamá, mas um projeto inicial se vislumbrava a construção de um canal na Nicarágua, antes de se falar na construção de um canal no Panamá. Vamos adiante. A Nicarágua foi uma região da América Central na qual houve o desenvolvimento de uma antiga civilização, que não é a Maia, que desapareceu sem deixar muitos vestígios da sua existência. As populações que ocupavam a região no momento em que os espanhóis chegaram ao continente, provavelmente surgiram a partir de ondas migratórias, oriundas do território mexicano. Ou seja, essas populações teriam vindo do norte da América para ocupar a América Central. Ao longo de sua trajetória colonial, a Nicarágua teve sua economia voltada à agroexportação e um rápido surto minerador. No primeiro momento, como a Nicarágua, diferentemente de outros países da América Central, como Honduras, por exemplo, tem uma população muito escassa, a Nicarágua. Uma população numericamente até pequena. O que acontecia? A Nicarágua ela tinha uma economia mais voltada para o mercado interno, não gerava grande interesse à sua própria metrópole, no caso histórico-colonial, a Espanha. Por volta do século XIX, vivenciando as diversas transformações que atingiam o ambiente colonial hispânico, os nicaragüenses engendraram o seu processo de independência. Quem conduziu a independência nicaragüense? Sabemos, os crioulos. Quem eram os crioulos? Uma elite colonial, os filhos de espanhóis que nasciam na América. Mas, no caso da Nicarágua, essa elite crioula era uma elite ainda frágil, não era bem organizada. Após atingir a sua autonomia, sua independência, em 1821, a Nicarágua foi inicialmente conglomerada ao território das Províncias Unidas da América Central. Havia um projeto de se formar na América Central um só país, forte, mais poderoso, com mais poder de barganha. Mas
os interesses locais caudilhos fez com que a América Central se dividisse, como nós vimos, em 7 países. Um desses foi a Nicarágua. No entanto, o conflito de interesses entre liberais e conservadores na Nicarágua acabou transformando a região nicaragüense em um estado independente, se alternando no poder liberais e conservadores, mas se dizia, inclusive, na época da independência nicaragüense, em 1821. Façamos nós, a elite crioula, a independência nicaragüense, para que a turba, o povo, a massa, não o faça. Então, era um projeto conservador. Vamos adiante. De acordo com o historiador Hector Bruy, que nós apresentamos aqui, durante o século XIX, os países do continente americano tiveram que enfrentar desde projetos de protetorado até a conquista militar pura e simples. No caso da Nicarágua, ela acabou sendo um protetorado norte-americano, sobretudo no final do século XIX e início do século XX. Embora a Inglaterra também, durante muito tempo, tenha tido grande influência na Nicarágua. Então, podemos dizer o seguinte: a Nicarágua foi colônia espanhola, depois ficou sob a área de influência da Inglaterra e depois virou um protetorado norte-americano. Triste história da Nicarágua. A tática do bloqueio marítimo ou do bombardeio dos portos mais importantes foi aplicada com frequência, e a Nicarágua não se furtou disso. Coloco aqui para vocês o presidente Theodore Roosevelt, ele e o seu porrete, a política do Big Stick norte-americano. Fale macio e use o porrete. Ora, se o país em questão com quem os Estados Unidos se relacionam obedecem à política norte-americana de dominação, ótimo. Se o país não obedece, então usemos o porrete. Bom, no caso da Nicarágua, o porrete foi usado algumas vezes. Seguimos. Em 1843, a Inglaterra ocupou a região atlântica nicaragüense denominada Mosquitia, onde viviam os índios mosquitos, que haviam se misturado há tempos pretéritos aos negros escravos fugidos das ilhas do Caribe, especialmente da Jamaica. No caso da Jamaica, eram os maroons, que fizeram na Jamaica um governo autônomo deles, independente da própria Inglaterra. Esses maroons, em parte, fugiram para a Nicarágua e se misturaram aos índios mosquitios. Eram os negros maroons e os índios mosquitios. Maroons da Jamaica, mosquitios da Nicarágua. Até 1894, a Mosquitia foi um protetorado inglês. Olha aqui a Nicarágua na esfera da influência inglesa. Mas, em 1850, a Inglaterra já assinava um tratado, o Tratado de Clayton-Bulwer, pelo qual abria mão do direito de construir sozinha um canal na Nicarágua. A gente vai ver aqui que a Nicarágua ela tem uma condição natural, geográfica, que facilitava a construção de um canal, ligando o Oceano Pacífico ao Atlântico, que era um grande objeto, um projeto dos Estados Unidos e antes também da própria Inglaterra. Até meados do século XIX, a Nicarágua era um estado débil, frágil, mal estruturado, não tinha um exército organizado, a economia era frágil, incipiente. Somente no governo de Zelaya, veremos aqui, é que a Nicarágua, através da produção do café, vai viver o seu processo de alguma industrialização. Mas, a princípio, não era assim. Era um país frágil e até atrasado. Seguindo. A Nicarágua foi objeto de interesses imperialistas por conta de questões geográficas. Vejamos aqui. Um canal natural formado pelo Lago Nicarágua, dá para a gente ver aqui muito bem, Lago Nicarágua, e o rio San Juan, São João.
Por esse lago, Nicarágua, e pelo rio São João, fazendo uma abertura aqui pelo Pacífico, se poderia fazer um canal ligando o Pacífico ao Atlântico pela Nicarágua. Esse era um projeto muito sério dos ingleses e dos norte-americanos. Isso, claro, depois da independência nicaragüense, que facilitaria a união entre o Oceano Pacífico e o Atlântico. Daí os interesses geográficos norte-americanos e ingleses aqui na Nicarágua. Em 1850, nos ensina Hector Bruy, que nós aqui citamos já, ingleses e norte-americanos assinaram um tratado, segundo o qual a construção de um canal interoceânico estaria sob o controle das duas potências. Reparem, ninguém se pergunta aos próprios nicaragüenses o que eles querem. Quem está impondo seus interesses são ingleses e norte-americanos. Entre 1855 e 1857, a Nicarágua se tornou um campo de batalha para o aventureiro norte-americano William Walker, um homem de olhos azuis que se dizia um predestinado, que chegou a instalar um governo na Nicarágua. Ele dizia o seguinte: as raças inferiores, os mestiços nicaragüenses, por exemplo, só podiam e deveriam viver na escravidão e servir aos brancos. Então, ele foi senhor da Nicarágua por 3 anos, um aventureiro norte-americano. Esse aqui, William Walker. Seguindo, ele foi expulso por uma junta, uma coligação que envolvia, inclusive, o apoio da Costa Rica para colocar para fora aquele aventureiro norte-americano, que teve, obviamente, todo o apoio do governo norte-americano de então. Depois de William Walker, a Nicarágua se tornou uma das repúblicas das bananas, produto tropical que tem bom valor em países que compram e consomem esse produto tropical, como a banana. E o país adequou-se aos investimentos estrangeiros, ingleses, que vão perdendo espaço, pouco a pouco, para os norte-americanos. Em 1893, os liberais chegaram ao poder e se propuseram fazer um canal na Nicarágua. Mas, nesse momento, os norte-americanos já tinham um outro projeto que funcionou: fazer um canal no Panamá, separando o Panamá da Colômbia e construindo ali um canal, como foi feito historicamente, o que nós sabemos. Os mesmos liberais tentaram chegar ao poder em 1912. É o senhor Zelaya que governou aqui nessa época. Mas foram derrotados pelos Mariners, pelos fuzileiros navais norte-americanos, os quais ficaram no país por 21 anos, de 1812 até 1933. Em 1914, os Estados Unidos impuseram à Nicarágua um tratado pelo qual se faria a cessão do canal natural entre o lago Nicarágua e o rio San Juan. Agora, os norte-americanos não queriam, mudou a história, que os nicaragüenses construíssem um canal aqui, que pudesse concorrer com o canal do Panamá. Agora, a política é outra. Os norte-americanos vedam a construção do canal e concentram seus esforços no canal do Panamá. O valor pago correspondia à dívida do país com os banqueiros norte-americanos. Ou seja, para poder vetar agora a construção do canal, os norte-americanos não gastaram um só centavo de dólar. Eles fizeram apenas a cobrança de uma dívida que os nicaragüenses tinham com os Yankees. Seguindo, esse senhor aqui, José Santos Zelaya, que foi presidente da Nicarágua, vai fazer uma reforma modernizante no país. Ele era um liberal, mas também não tinha, assim, grandes interesses em resolver as questões sociais mais profundas. Mas, mesmo assim, o seu governo incomodou os Estados Unidos, que vai
se meter na política nicaragüense e derrubar o governo do senhor José Santos Zelaya. Vejamos um pouco desse governo. Em fins do século XIX, a Nicarágua foi o último país do Istmo a dedicar-se à cultura modernizadora do café. Vejamos. Com o desenvolvimento da produção do café, vêm as ferrovias, vêm os portos, vêm silos, né? Armazéns. Há uma modernização. E essa modernização se dá no governo de José Santos Zelaya, na Nicarágua, tardia, mesmo em relação aos seus pares da América Central. As terras indígenas foram desarticuladas, tomou terras indígenas. Os portos foram reaparelhados, estradas e ferrovias foram abertas. Então, houve uma proposta, uma política modernizante no governo do senhor Zelaya, mas não é uma política, um governo de reformas sociais profundas que atendam a população mais pobre da Nicarágua, segundo a professora Maria Lígia Prado, no livro que eu citei aqui para vocês, e vou colocar depois na descrição também do vídeo. Os ingleses eram os principais consumidores do café nicaragüense e também dominavam os serviços de exportação, portos, armazéns, etc, etc. Ferrovias, quer dizer, o desenvolvimento se deu com o capital inglês e também com o controle inglês nesse momento. Zelaya, porém, depois expulsou os ingleses da Mosquitia, naquela região que a gente viu aqui, próximo ao litoral do Oceano Atlântico, no Caribe. E não correspondeu às expectativas norte-americanas. Embora, então, Zelaya não atendesse os interesses das camadas mais populares, ele também não agradou aos interesses de ingerências e mandos dos Estados Unidos. E aí, é claro, que ele vai ser deposto com a anuência e a participação do governo de Washington. E ele vai ser colocado para fora para dar lugar a um governo de um títere, um obediente aos Estados Unidos, conservador, em 1909. Mas a história da Nicarágua vai ter uma guinada com esse senhor que agora vou vos apresentar, que é Augusto César Sandino, um revolucionário de esquerda que tentou transformar a Nicarágua. Vamos lá. Qual é o contexto da Nicarágua quando das revoltas, das revoluções sandinistas? Vejamos. Os Mariners desembarcaram na Nicarágua, como vimos, em 1912 e ficaram lá por 21 anos. Durante esse período, como ficou a Nicarágua? O controle estrangeiro da alfândega na mão dos norte-americanos. Vejamos, a Nicarágua vai saindo no século XX da esfera de influência do protetorado inglês para um protetorado norte-americano. Então, o controle estrangeiro da alfândega, troca, venda, produtos que chegam e saem, controle é norte-americano. Pobre Nicarágua, repito. O controle dos bancos da Nicarágua também fica na mão dos norte-americanos. As estradas de ferro e as linhas dos vapores do governo também vão ser concedidas aos norte-americanos que ocupavam a Nicarágua com os seus mariners. Aí, nesse contexto de dominação, vai começar a luta de guerrilha de Augusto César Sandino. Sandino dizia, um homem que luta pela terra, que luta para ter pelo menos um pedaço de terra onde ele possa ser enterrado com dignidade, merece ser ouvido e também respeitado. Então, comparando Zelaya e Sandino, Zelaya faz uma reforma modernizante na Nicarágua, mas sem atender anseios populares. Sandino, que vai tentar impor um governo, é claro, ditatorial, mas de esquerda, não que eu concorde com as ditaduras, ele vai tentar atender às demandas mais populares da população nicaragüense. A luta de guerrilha de Augusto Sandino contra os mariners norte-americanos, ocorrida entre 27 e 33, representou um levante popular
contra a dominação norte-americana. Ele luta não só contra os norte-americanos, mas também luta contra alguns liberais e contra os conservadores da própria Nicarágua. Então, a luta é interna e externa. Para depor as armas, Sandino, que impôs várias derrotas ao governo lacaio dos Estados Unidos e aos próprios mariners norte-americanos, com sua tática de guerrilha, ele coloca uma condição: que as armas sejam depostas desde que os Yankees, os mariners, saiam da Nicarágua. Mas Sandino, nos acordos com o governo local, vai acabar sendo assassinado por uma emboscada perpetrada por Anastácio Somoza, que depois vai virar o ditador da Nicarágua com o apoio norte-americano. E, claro, por Somoza e pelos Estados Unidos também. Ele vai ser morto nessa situação na Nicarágua. Mas, embora Sandino seja morto, veja que ele morre jovem aqui, ó, com 40 anos apenas, a política, né, do sandinismo vai continuar na Nicarágua. Ortega, que hoje é o presidente da Nicarágua, ele tem uma relação histórica também com as demandas de Sandino. Seguindo. Quem vai assumir agora o governo da Nicarágua vai ser esse senhor aqui, Anastácio Somoza Garcia. Alguns historiadores vão dizer que o presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, não confunda com Theodore Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt é o presidente norte-americano da época das reformas do New Deal, vai dizer o seguinte, teria dito o seguinte: Somoza é um grandíssimo, não vou falar palavrão, filho da mãe, mas é um filho da mãe que atende aos interesses dos Estados Unidos. Então, deixemos no poder o senhor Anastácio Somoza. Bom, o que vai acontecer? A opinião pública não apoiava a intervenção repetida norte-americana na Nicarágua. E, segundo o professor Hector Bruy, no primeiro congresso anti-imperialista, reunido em Frankfurt, na Alemanha, Sandino foi chamado de general de homens livres. Porém, com o assassinato de Sandino, o novo governante da Nicarágua vai ser Anastácio Somoza Garcia, chamado também de Tacho Somoza, que vai ser, no fundo, um grande títere. Somoza viveu um tempo nos Estados Unidos, ele sabia falar inglês sem sotaque, com espanhol, acabou sendo acolhido e representava os interesses norte-americanos. Ele organizou um Estado que atendia aos interesses norte-americanos e foi sendo eleito, reeleito, de maneira, claro, ilegal, instrumentalizando a política nicaragüense para poder se perpetuar no poder. Ele era o comandante da recém-criada Guarda Nacional, que é uma guarda que atendia aos interesses da elite nicaragüense. Ele governou o país de 37 até 56, quase 20 anos do governo, de forma, claro, também ditatorial. Tacho Somoza concedeu os principais cargos militares e do governo para os seus familiares, para um tio de sua esposa e também para os seus filhos. Ele adquiriu de maneira ilícita extrema riqueza, mas, repito, ele representava os interesses norte-americanos e foi sendo deixado no poder da Nicarágua durante muito tempo. Os seus filhos, Luiz Somoza e Anastácio Somoza Debayle, Anastácio Somoza Debayle é o Tatito Somoza, Tacho Somoza é o Anastácio Somoza Garcia. E o seu filho, depois, Anastácio Somoza Debayle, o Tatito Somoza, o sucederam no poder. Depois, com as revoltas sandinistas, o próprio Anastácio Somoza Debayle acabou sendo derrotado e fugiu para o Paraguai, onde ele foi morto num atentado
provavelmente feito pelos sandinistas, com um tiro de bazuca em seu carro no Paraguai em 1980. Ou seja, a história da Nicarágua é repleta de conflitos, de intervenções. Ora, primeiro colonial espanhola, depois inglesa e depois norte-americana, por conta dos interesses que o país, ora ou outra, vai engendrar aqueles que dominavam a região. Isso vai explicar, claro, para nós, por que a Nicarágua tem problemas econômicos sérios, históricos, e porque o seu enfrentamento com uma potência tão forte como os Estados Unidos vai ter o seu preço. Bom, essa foi nossa videoaula sobre a história da Nicarágua. Essa videoaula pode continuar. Se você quiser, eu posso, se o meu público assim o quiser, poderíamos fazer uma história da Nicarágua, parte 2, pegando a história mais recente dos últimos 30, 40 anos da história nicaragüense. Muito obrigado a todos e todas. Não esqueça de deixar o seu like da nossa videoaula, por favor. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e se preparem para a nossa próxima videoaula, quando vou contar um pouco de como foi nossas férias viajando pelos sertões do Brasil, em Pernambuco e Bahia. Prepare-se, que vai ser uma aula bastante interessante, e eu vou fazê-la inspirada em Schopenhauer. Vai ser bem interessante, prometo a vocês. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.